Bem-vindos a mais uma web aula. Agora a gente vai ver uma aula sobre probabilidade. Probabilidade vocês devem ter visto no colégio, mas vamos relembrar algumas coisas. Para começar a probabilidade, a gente tem que começar com um conceito mais simples, que é a probabilidade de um evento. Então, probabilidade. Como é que a gente calcula a probabilidade de um evento? Bom, a probabilidade de um evento A, que é assim que a gente conceitua em estatística, nada mais é do que o quê? A frequência dele dividido pelo número total de observações. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma tabela de distribuição de frequência encontrada em uma pesquisa de mercado. Foi o seguinte: uma empresa de bem de consumo contratou uma empresa de pesquisa, e ela fez uma pesquisa, enfim, aplicou um questionário para os clientes consumidores dessa empresa e levantou para nós a idade deles. Vocês estão vendo aqui, olha, que de 20 a 22 anos, consumidores nessa faixa etária representam 1% do nosso total de entrevistados. 4% representam de 20 a 25 anos. 3% representam de 26 a 28 e assim por diante. Bom, dentro da tabela de distribuição de frequência, que foi nosso primeiro conceito em estatística, lá na aula 1, 2, 3 que eu dei para vocês na internet, nós calculávamos a frequência relativa como sendo quem? A frequência da nossa classe dividida pelo número total de observações. Na verdade, probabilidade, esse cálculo, vocês já vinham fazendo. Ou seja, a gente só não utilizava essa denominação para o cálculo que vocês estavam fazendo. Então, qual que é a probabilidade da gente ter um consumidor pesquisado entre 29 e 31 anos? 22% ou 0,22%. 0,22 é o número absoluto da probabilidade. Sempre que a gente tiver que fazer qualquer cálculo com probabilidade, nós temos que usar a frequência relativa, nós temos que usar o número absoluto, 0, alguma coisa. A porcentagem, ela só nos ajuda a interpretar melhor o que essa proporção está nos dizendo. Mas vamos pôr aqui um exemplo em prática. Ó, isso aqui não é uma pesquisa com consumidores? Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual que é a probabilidade do seu consumidor dessa empresa ter mais de 34 anos? Qual que é a probabilidade? Bom, para ele ter mais de 34, eu vou ter que vir aqui na coluna das faixas etárias e ver faixas etárias que sejam maiores que 34. Eu consigo identificar aqui, ó, que todas essas aqui, ó, de 35 em diante são maiores que 34. Então, qual que é a probabilidade dele ser maior desse consumidor ter mais de 34 anos de idade? Bom, basta a gente pegar agora então e somar quem? As probabilidades dessas linhas que a gente demarcou, que são clientes, consumidores que de 35 para cima, porque eu tô querendo mais de 34, né? Então, somando todas essas probabilidades, 16 com 17, com 3, com 2, com 1, eu vou chegar numa probabilidade de 39% ou 0,39, que é o número absoluto. Essa é a nossa probabilidade da gente ter um consumidor entrevistado com mais de 34 anos. Bom, a probabilidade então de um evento simples, com base nesse conceito que eu acabei de mostrar para vocês, ela também é desenvolvida em 3 outros tipos de eventos. A gente vai ver agora com calma um por um, tá? Vamos ver e entender o que é um evento complementar. Deixa eu pôr aqui porque a gente vai continuar utilizando. Então, o que são eventos complementares? Eventos complementares são aqueles eventos que juntos completam o todo do nosso estudo. Isso quer dizer o quê? Somando o sucesso, que em estatística a gente chama de P, com o insucesso, que em estatística nós chamamos de quê? Do nosso estudo, nós vamos ter o total de 1 ou 100%. Daqui a gente consegue fazer o quê? Colocando o insucesso em evidência, ó,
colocando Q em evidência, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1, que é o que eu já tinha desse lado do sinal, e eu vou passar esse P para o outro lado. Como ele estava positivo, ele vai ficar negativo. Então, eu consigo determinar o meu insucesso fazendo o quê? O cálculo de 1 menos o P, que é o nosso sucesso. Bom, para eu trazer um exemplo para vocês entenderem, eu podia perguntar para vocês essa pergunta aqui, olha. Qual que é a probabilidade de eu não ter, ó, qual a probabilidade de não termos um consumidor com mais de 34 anos selecionado na pesquisa? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a probabilidade de eu não ter é o meu insucesso, a probabilidade dele acontecer é o nosso sucesso. Aqui, nesse exemplo anterior, a gente já tinha calculado, lembra? Quando eu perguntei para vocês qual que é a probabilidade de um consumidor selecionado ter mais de 34 anos, a gente veio na coluna da idade, identificou quais eram as faixas etárias que eram maiores que 34, que era do 35 anos em diante, somamos os percentuais e chegamos numa probabilidade de 0,39%. Esse é o nosso sucesso. Mas qual que é a probabilidade dele não ter mais de 34%? Intuitivamente, vocês fariam o quê? 100%, que é o total, menos 39% que se vocês acharam, se chegariam num percentual de 61%. E o raciocínio é esse mesmo, não vai mudar, é só fazer 100 menos isso, ou 1 menos isso. É que estatisticamente a gente já deixa os valores assim bonitinhos para vocês entenderem. Então vamos marcar lá. Qual que é a probabilidade dele não ter? Primeiro a gente tem que saber a probabilidade dele ter 34 anos, que é o P, que a gente tinha calculado, que era 0,39 ou 39%. Então a probabilidade dele não ter vai ser o quê? Vai ser 1 menos 0,39, que vai me dar 0,61 ou 61%. Ele é muito mais lógico do que outra coisa. Não há necessidade da gente também aplicar essa fórmula, demonstrar que é um menos o outro, enfim. O pensamento é intuitivo, ele é lógico, e é isso mesmo. É que eventos complementares, eles se complementam o todo, eles somados representam o total das nossas observações. Então, sempre que vocês precisarem calcular a probabilidade de um insucesso, de algo não ocorrer, primeiro vocês têm que calcular a probabilidade dele ocorrer. E depois, fazer o quê? 1 menos a probabilidade dele ocorrer. Aí vocês estariam chegando aonde vocês queriam, que é a probabilidade de insucesso, tá? Esse é um caso de eventos complementares. Então, primeiro a gente estudou aqui na idade um evento único, aqui a gente está estudando eventos complementares, e a próxima que vocês vão fazer comigo agora, nós vamos estudar eventos independentes. O que são eventos independentes? Bom, eventos independentes são quando a relação e a realização de um desses eventos, ela não afeta a probabilidade de realização do outro. Quer um exemplo? Ó, se eu tivesse 100% dos entrevistados aqui em São Paulo, se eu tivesse perguntado para você, ó, ok, escolhido alguém de 34 anos, agora qual que é a probabilidade de eu ter uma pessoa com menos de 25 anos? Eu não teria mais um total de 100, agora eu teria um total de 99, porque eu já teria tirado uma pessoa escolhida lá dentro. Então, a realização dessa pesquisa com alguém de 34 na mesma cidade estaria interferindo a relação, estaria afetando a realização da outra probabilidade. Agora, se eu estivesse discursando para vocês, imagine que isso aqui represente a proporção em cada cidade de São Paulo. Então, eu quisesse fazer essa pesquisa em 2 cidades, uma em São Paulo e uma em Campinas. Bom, a escolha de alguém com mais de 34 anos em Campinas não vai afetar a realização da escolha de alguém com mais de 34 anos em
São Paulo. Daí é que a gente tem o que a gente chama, então, em estatística, de eventos independentes. Um não atrapalha, um não afeta a realização do outro, porque eles são ambos independentes. Independentes. E como é que a gente calcula, então, a probabilidade de dois eventos independentes? Basta a gente multiplicar a probabilidade de um pela probabilidade do outro. Então, eu vou fazer o quê? Uma pergunta, um exemplo para vocês, tá? Qual que é a probabilidade da gente realizar uma pesquisa de mercado, tá? Em duas cidades distintas, como eu falei, São Paulo e Campinas, tá? E nós entrevistarmos em uma dessas cidades um consumidor, ó, em uma cidade, um consumidor de 22 anos, vou fazer diferente os valores aqui, tá? E na outra cidade, um consumidor com mais de 41. Então, como é que a gente calcula essa probabilidade? Bom, primeiro eu tenho que determinar quem? A probabilidade de eu ter alguém até 22 anos. Para fazer isso, eu tenho que pegar aquela minha tabela de distribuição de frequência e entender qual que é a probabilidade de eu ter alguém com até 22 anos. Então, aqui na coluna das classes da faixa etária, eu consigo ver que eu tenho na minha primeira linha idades de até 22 anos. E eles representam quanto de probabilidade? 0,01 ou 1%. Então, a probabilidade de eu ter alguém selecionado em uma cidade de até 22 anos é de 1%. Lembre-se que a gente agora é obrigado a usar o número absoluto, porque a gente vai ter que fazer uma multiplicação, tá? Nós vamos operacionalizar as probabilidades. E qual que é a probabilidade de eu ter um consumidor com mais de 41 na outra cidade? Então, basta vir aqui e ver quais são as idades maiores que 41, que são essas aqui, ó, as últimas três. Então, é só somar essas probabilidades. 3 com 2 com 1, que vai dar 6% ou 0,06. Então, a probabilidade da gente selecionar em uma cidade um consumidor de até 22 anos e na outra um consumidor com mais de 41 anos vai ser o quê? Uma vezes a outra. 0,01 vezes 0,06, que vai dar o quê? 0,0006, que é igual a 0,06%. Isso quer dizer o quê? É muito pequena a probabilidade de que isso ocorra. Bom, então quando a gente trabalha eventos independentes, é assim que a gente operacionaliza a probabilidade. Um último tipo de evento que você vai poder também estudar na estatística são os eventos mutuamente exclusivos. Deixa eu colocar aqui, olha. Eventos mutuamente exclusivos. Isso quer dizer o quê? Bom, quando a realização de um exclui a realização do outro, tá? Foi o que eu tinha explicado para vocês agora há pouco. Imagine que você tenha aqui uma pesquisa, tá? Imagina o seguinte, que você quer realizar uma pesquisa também, só que você só pode entrevistar uma pessoa. No caso dos eventos independentes, você queria entrevistar as duas pessoas, você queria as duas situações. Aqui, você só quer entrevistar uma, mas você dá a chance de ser uma ou outra. Então, o que eu estaria perguntando para vocês? Olha, qual a probabilidade que esse nosso pesquisador, tá, escolhesse um consumidor de até 22 anos, olha, até 22, ou, veja a palavra aqui, ou um consumidor com mais de 41 anos. Diferentemente dos eventos independentes, eu queria que ele tivesse escolhido uma pessoa de até 22 anos e uma pessoa com mais de 41 anos. Sempre que você tiver essa conjunção e
no seu exercício, no seu enunciado, eu estou mostrando para vocês que eu quero que os dois eventos ocorram simultaneamente ao mesmo tempo e que eles são independentes. Então, sempre que você achar no exercício, no enunciado, essa conjunção e, eu estou mostrando para vocês que os eventos são independentes. Diferentemente daqui, ó, olha o meu discurso. Eu só posso entrevistar uma pessoa. Então, qual que é a probabilidade dela ter 22 anos ou ter mais de 41 anos? Então, estou mostrando para vocês que esses eventos, nesse caso, são exclusivos. Sempre que você tiver o e, os eventos são independentes. Sempre que você tiver o ou no enunciado, os eventos são mutuamente exclusivos. Então, como é que a gente calcula eventos mutuamente exclusivos? Basta você fazer como probabilidade a soma de uma mais a probabilidade da outra. Aqui não é mais vezes, como era no independentes. Aqui é uma mais a outra. Então, sempre que aparecer ou, você vai fazer a soma. Sempre que aparecer e, você vai fazer a multiplicação das probabilidades. Então, de novo, a probabilidade desse consumidor ter até 22 anos é de 1%. Está aqui na frequência relativa. E a probabilidade dele ter mais de 41, que a gente já tinha visto, é de 6%, que é 3 mais 2 mais 1. Então, fazendo aqui, a probabilidade vai ser o quê? 1%, 0,01, mais 6%, 0,06, que vai me dar uma probabilidade de 0,07 ou 7%. Notem, sempre operacionalizem a probabilidade de eventos, independentemente se for complementar, mutuamente exclusivo ou independente. Sempre através do número absoluto. Só no final, depois, é que vocês podem multiplicar por 100 para compreender melhor o que vocês estão estudando. Por quê? Porque na hora de somar 1 com 6, não tem problema. Você sabe que 1 vezes 6 é 7%, 1 mais 6 é 7%. Mas multiplicar, quando você for multiplicar, você vai ser obrigado a trabalhar com isso exatamente para respeitar o número de casas depois da vírgula. Porque se você fizer 1% vezes 6, vai dar quanto? 6%. O que não é verdade. 1% vezes 6% nos dá quanto? 0,06%. Então, não deixem de trabalhar e operacionalizar em números absolutos. Bom, essa foi mais uma web aula de probabilidade. A gente se vê na próxima.